Hey, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da sua aula prática. Uma aula extremamente importante para te vacinar contra os maiores erros de pronúncia cometidos por brasileiros ao falarem o idioma. Na primeira parte dessa aula aqui, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas, intermediárias e avançadas. E mesmo que você estivesse começando completamente do zero, você viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Já nessa aula aqui, a segunda parte da aula, você vai, utilizando os 4 passos do método, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. Além desses 3 sons muito importantes, a gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa muitos problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu tudo, estamos prontos para começar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la segunda clase práctica de la Fluency Week. Yo soy la profe Peti Ferrari da Fluency Academy e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Na sua primeira aula prática da Fluency Week, você viu um diálogo entre nativos e você viu algumas dicas de pronúncia e de estruturas do espanhol. Na aula de hoje a gente vai focar especificamente em algumas questões de pronúncia e de gramática, mas de uma forma super prática que vai te fazer entender isso sem complicações. Para começar, eu quero te lembrar da importância de você focar na pronúncia desde o início dos seus estudos num novo idioma. Na Fluency Academy a gente se importa muito com isso e a gente trabalha essa pronúncia desde o começo. Assim, os alunos evitam de ter aqueles vícios de linguagem, aqueles vícios na pronúncia que são difíceis de ir perdendo depois de muito tempo, errando em algumas coisinhas. Então, a gente vai ver com calma e com detalhes essa questão de pronúncia hoje, tá bom? É importante lembrar que, independentemente de onde você for estudar, você procure algum lugar que realmente dê essa atenção especial para a pronúncia. E uma coisa que ajuda muito nesse treinamento de pronúncia é o contato com nativos. Então, na Fluency Academy a gente se importa muito com isso, tanto que todos os nossos materiais, eles são baseados em áudios falados por nativos, como você pode ver na sua aula de diálogo na primeira aula prática. Escutar esses nativos falando naturalmente ajuda você a entender e a pronunciar melhor, porque você vai escutar os nativos falando de uma forma como eles realmente falam no dia a dia, e não de uma forma mais pausada para que você possa entender, mas da forma mais natural possível. Bom, então agora chega de papo e vamos para a nossa primeira pronúncia, o nosso primeiro som dessa aula, que é o som da letra ñ no espanhol. A letra ñ é uma letrinha muito importante porque ela só existe na língua espanhola. Se a gente olha como falantes de português, quem conhece o alfabeto do português, você vai pensar, é só um N com um tio em cima. E realmente, né, visualmente é isso. Mas essa letra tem um nome próprio no espanhol, que é ñ. Ñ. Vou escrever aqui para você poder ver como você poderia falar esse som, tá bom? Ñ. E como você já consegue olhar aí a forma como você escreve, você já pode supor alguma coisa importante. O som dessa letra vai ser igual ao som do NH do português. Em espanhol, a gente tem esse ñ com som de NH. Em todos os casos. Então vamos ver alguns exemplos, como a gente tem aqui do nosso lado no nosso PDF. Você tem espanhol, espanhol. Em português a gente fala espanhol, então esse som do nh é exatamente igual. Espanhol. Repete comigo. Espanhol. Perfeito. E a segunda palavrinha que a gente tem aqui é niño. Niño, que significa menino ou garoto. E essa palavrinha é interessante porque a gente consegue comparar o N e o ñ. Então, o N vai ser o som de N, como em português, a gente fala ni, e o ñ, a gente vai falar nh. Então, niño, niño, niño. Perfeito? Então, som 1, ñ, a gente tem as palavras espanhol e niño.
O segundo som que a gente tem é o som da letra J em espanhol. A letra J, ela vai ter um som que sai da garganta. Ele não é igual ao som do J em português. Então, atenção para esse som. Ele pode ser muito parecido com aquele ha-ha-ha, quando a gente dá uma risadinha. Então, esse ha-ha, esse som que o ar passa pela garganta, vai ser esse som do J no espanhol. Então, você pode comparar aqui as duas palavras que a gente tem como exemplo. A primeira delas é a palavra jamón. Jamón. Você pode sempre repetir comigo, tá bom? Jamón, que significa presunto. Então, esse J não vai ter som de J, mas vai ter o som que sai da garganta. Jamón. Perfeito? A segunda palavrinha que a gente tem é a palavra reloj. A palavra reloj significa relógio. Então, você pode ver que não importa a posição do J na palavra, ele vai ter esse mesmo som que sai aqui da garganta. Então, reloj é uma palavra que tem o J no final da palavra. Você também vai pronunciar da mesma forma. Reloj. Reloj. Perfeito? Essa palavrinha reloj é muito legal porque você consegue comparar o som do R no início da palavra e o som do J. E o R você já viu na primeira aula prática da nossa Fluency Week, na aula de diálogo. Então, se você não se lembra, você pode voltar a assistir a aula para você conseguir fazer essa diferença entre o R no começo, que é re, e o J aí no final, que é r. Reloj. O som do J ele pode mudar um pouquinho. Presta bastante atenção nessa dica para você entender como que isso acontece. Você acabou de ver as palavras jamón e reloj. O som que vem da garganta ele pode ser mais forte, com a garganta arranhando mesmo, assim. Ou ele pode ser mais suave, só com o ar passando suavemente pela sua garganta, assim. Então ele pode ser mais forte ou mais suave. Tudo vai depender da pessoa que está falando ou da região onde o espanhol é falado. Mas sabia que o G também pode ter esse som em espanhol? Isso acontece quando a gente tem o G, depois tem o E ou o I. Então, GE e GI também pode ter um desses dois sons. Por exemplo, a palavra colegio e a palavra gente, que também podem ser pronunciadas como colegio e gente. Bem legal essa dica, né? Você pode escolher o som que você conseguir reproduzir melhor para fazer esse som do J, perfeito? Agora a gente vai para o nosso terceiro som, que é o som de S, que a gente vai ver aqui que pode ser usado tanto para a letra S quanto para a letra Z. Como você já viu na aula de diálogo, tinha uma dica falando que o Z também vai ter som de S, esse som de S, perfeito? Então vamos ver os nossos exemplos para você entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. A primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra professor. Professor. Então esse S que está aí sozinho, se a gente lê como se fosse em português, a gente diria professor. Zor. E não vai ser assim em espanhol. Professor. Perfeito? E a segunda palavra que a gente tem é abraço. Abraço. Essas duas palavras elas são muito parecidas com a pronúncia do português. Professor, abraço. Mas a forma de escrever é diferente. Se você perceber aí, o abraço a gente escreve com Z em espanhol. E o som também é de S. Abraço. Abraço. Perfeito? Uma coisa que é interessante de ver aí é sobre a escrita, sobre a forma como a gente escreve essas duas palavras. Em português, a gente coloca SS em professor, mas SS não é usado em espanhol. Você não vai encontrar palavras que tenham dois S juntos em espanhol. Da mesma forma, a letra C cedilha, como a palavra abraço em português, não existe no espanhol, então você nunca vai usar o C cedilha em espanhol também. E só para te lembrar daquela diquinha cultural que você aprendeu na primeira aula de diálogo, que é o Z, que também pode ter um som com a língua entre os dentes, como poderia ser falado em algumas partes da Espanha. Abraço. Muito bem, agora a gente vai ver esses sons aplicados em frases. A gente vai entrar em algumas estruturas para poder aproveitar um pouquinho melhor dessas frases. Então a gente vai ver algumas frases que estão falando do passado. E o verbo, essa palavrinha que indica a ação dessa frase, vai estar indicando realmente alguma coisa que já aconteceu num tempo que já terminou, um tempo que não tem mais relação com esse presente. Então, a gente tem aqui verbos, vão ser dois verbos diferentes, com a terminação AR. Você já vai entender o que isso significa.
É claro que no espanhol a gente tem várias pessoas, como no português. Eu, você, ele, ela, nós, eles, elas. Mas para essa aula aqui a gente vai focar nos que você provavelmente vai mais usar. Então a nossa primeira frase aqui é: No encontré a mi professor ayer. No encontré a mi professor ayer. O que essa frase significa? No encontré, a gente está falando do passado. Eu não encontrei a mi professor, o meu professor, ayer, ontem. Então, eu não encontrei o meu professor ontem. É isso que essa frase quer dizer. Vamos analisar um pouquinho essa frase. Qual que é a pessoa que a gente tem aí? Yo. Se a gente for ver o verbo que a gente está usando, como eu falei para você, é um verbo que termina em AR. É o verbo encontrar. Encontrar. Se a gente tirar esse AR que tem no final, a gente vai começar a adicionar uma partezinha a mais dessa palavra que vai indicar as pessoas. Então, no caso dessa palavra, a gente tem yo. E qual que é a terminação que a gente vai colocar nessa palavrinha, nesse verbo? É e com acento. Então, encontré indica que sou eu, a pessoa yo, e o verbo fica encontré. E nessa frase a gente tem a palavra ayer, que significa ontem. É ela que vai indicar que o nosso tempo já acabou. É um tempo bem definido e que não tem mais relação com o presente. E para você poder praticar e melhorar a sua pronúncia, a gente tem aqui a palavrinha professor, que a gente já tinha visto nos exemplos de pronúncia. Então a pronúncia do S, professor. Tá, Peti, entendi, mas o que esse A tá fazendo antes de mi professor? Eu poderia falar encontrei mi professor? Presta atenção que eu vou te dar uma dica valiosa. Diferente do português que a gente fala encontrei o meu professor, em espanhol é como se a gente falasse encontrei ao meu professor, o que não faz muito sentido, né? Bom, isso acontece com verbos que são acompanhados de uma pessoa bem específica. Nesse caso da frase da aula, eu tô falando o meu professor e não um professor qualquer. Por isso, falar encontré a um professor não faz muito sentido em espanhol, já que a gente está falando de um professor qualquer. Já quando a gente está falando de coisas, o verbo não vai acompanhar esse a. Por exemplo, encontré mis libros en la sala. O mesmo pode acontecer com outros verbos, como por exemplo, llevar. Eu posso dizer, llevé a mi amiga conmigo, ou se for uma coisa, llevé mis libros conmigo. Captou a mensagem? Então, só para fechar, mais um exemplo com o verbo pintar. Pinté a mi madre, uma pessoa específica. Pinté una bailarina, uma pessoa não específica. Pinté una casa, não é uma pessoa. Na segunda frase, imagina aí a situação que você comprou um relógio azul, completamente azul. E aí a sua mãe encontrou esse relógio, o seu amigo, enfim, alguém encontrou esse relógio, pegou e falou: onde você encontrou esse relógio azul? A pessoa ficou bem curiosa para saber. Então, em espanhol, a gente poderia dizer ¿Dónde tú encontraste este reloj azul? Perfeito? Então, ¿dónde vai ser esse onde, essa pergunta. Tu encontraste, você encontrou este relógio azul. Este relógio azul. Aqui a gente pode já ver várias questões de pronúncia que a gente viu aí nessa primeira parte da nossa aula. Então a gente tem mais uma vez a palavra reloj, e a gente tem a pronúncia do Z aí na palavrinha azul. Em português a gente fala com o som de Z, azul, mas em espanhol, azul. Então, ¿dónde tú encontraste este reloj azul? Perfeito? Muito bem. O que a gente tem aqui nessa nossa estrutura? Esse verbo encontrar. A gente está falando de tu. A pessoa é tu. Então, a gente vai ter uma terminação diferente da que a gente tem para yo. Quando a gente tem o tu falando de uma coisa que já aconteceu no passado, essa terminação vai ser aste. Aste. Então, encontraste. Vale? E aqui nessa frase a gente tem o tu de forma explícita. Vale lembrar que a gente só coloca a pessoa, esse tu, yo, quando ela é uma ênfase. Porque como o verbo já tem essa terminação que indica que é para tu, que indica que é para yo, a gente normalmente em espanhol não coloca essa pessoa diretamente aí na frase. A gente só coloca o verbo porque ele já indica de quem que a gente está falando. Nesse caso, a gente está enfatizando que é você, onde você encontrou esse relógio. Bom, agora a gente vai lá para a Espanha provar uma das delícias da gastronomia espanhola, que é o famoso
presunto espanhol. Nossa frase fala o seguinte: Ella encontró un jamón español la semana pasada. Ela encontrou um jamón español, um presunto espanhol, na semana passada. Então, ela encontrou um presunto espanhol na semana passada. Será que ela encontrou esse presunto aqui pelo Brasil? Tomara que sim, porque ele é muito gostoso. Vamos para a análise da estrutura, então, dessa frase. Mais uma vez, a gente tem aí o verbo encontrar, a gente tirou aquela terminaçãozinha AR e agora a gente está falando de quem? Dela. Ella encontrou. Então, a gente tem ella e a terminação para esse verbo encontrar é o com acento. Então, ella encontrou. Nesse caso, a gente deixa explícito que a gente está falando dela, a gente coloca o ella na frase, porque a gente poderia ter uma frase ambígua. Se eu falasse, por exemplo, encontrou um jamón la semana passada, você não saberia muito bem de quem que eu estou falando. Pode ser dela, pode ser dele, pode ser da Maria, pode ser da Joaquina, pode ser de qualquer pessoa. Então, nesse caso aqui, a gente coloca esse ella na frase só para ficar claro de quem que a gente está falando. Aqui nessa frase, o que indica que esse tempo já acabou, que não tem mais relação com o presente, é essa frase, essa partezinha da frase, la semana passada, que em português a gente diz na semana passada, mas em espanhol a gente não coloca esse em nessa palavra, tá? Então fica la semana passada. Bueno? Tá bom, Peti, mas e a pronúncia? Não era isso que a gente estava focando? Bom, vamos lá. Nessa frase a gente tem algumas coisas interessantes. A primeira é na palavra jamón, que a gente já viu durante os nossos exemplos, o som do J. A segunda é espanhol, que a gente também já viu lá nos nossos exemplos na parte de pronúncia. Então, o som do ñ. Espanhol. E depois a gente tem o som do S na palavra passada. Então não é pasada que a gente fala, é passada. Espanhol, jamón, passada. E a nossa última frase com o verbo encontrar, a gente vai entrar numa loja de roupas. Uma loja que a gente conhece aqui no Brasil, mas que ela é de origem espanhola. Vamos ver essa frase. A gente tem encontramos las mejores camisas en Zara. É isso mesmo que você ouviu. Em português a gente fala Zara, mas em espanhol a pronúncia correta dessa palavra, já que é uma loja espanhola, é Zara, igual o nome de uma mulher que se chama Sara mesmo. Então, encontramos las mejores camisas en Zara. Aqui a gente também pode praticar um pouquinho mais a nossa pronúncia com a palavra mejores, a gente tem o som do J, mejores, depois a gente tem o S em camisas, e o Z em Zara. Então vamos lá? Encontramos las mejores camisas en Zara. Perfeito. Bom, então essa frase significa nós encontramos as melhores camisas na Zara. Esse nós, a gente pode estar falando de várias mulheres, e eu me incluindo, vários homens, se eu fosse um homem eu estaria me incluindo também, ou mulheres e homens. Em português, não importa se a gente está falando só de homens, só de mulheres ou dos dois ao mesmo tempo, a gente vai usar nós. Em espanhol, a gente usa palavras diferentes, é como ele e ela. Em espanhol, a gente tem nosotros, se a gente está falando só de homens ou de homens e mulheres, e nosotras, se a gente está falando só de mulheres. Então, a gente tem essa diferença no espanhol. E aqui o verbo encontrar, tirando a terminação AR, desse verbo na sua forma mais crua, quando a gente está falando de nosotros e nosotras, a terminação aí para falar do passado é amos. Então, nosotros encontramos las mejores camisas, ou nosotras encontramos las mejores camisas. Perfeito? Bueníssimo! Até aqui a gente viu muita coisa e eu sei que é muito conteúdo para você fixar aí, guardar tudo dentro da sua memória. Mas existe uma técnica, existe uma forma muito legal de você conseguir guardar tudo isso na sua cabeça. E o Ravi vai te explicar isso na última aula da Fluency Week. Então, você pode ficar despreocupado, despreocupada, porque você vai descobrir como realmente conseguir guardar todo esse conteúdo. Vamos seguir para o nosso próximo verbo. Então, o nosso próximo verbo é estudar, que também é um verbo que termina com AR. Então, para a gente poder fazer aquela mesma formulazinha de você tirar o AR do final, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o verbo encontrar.
Perfeito? Então, na hora de a gente colocar a pessoa de quem que a gente está falando, a gente vai deixar esse estudie e depois só acrescentar aquela terminaçãozinha, dependendo da pessoa que vai estar na nossa frase. A primeira frase, ela pode ser uma frase real da minha vida ou não? Vamos descobrir. Ela diz o seguinte: Estudié japonês hace 3 años, que significa eu estudei japonês, hace 3 años, há 3 anos. Então, eu estudei japonês há 3 anos. Essa frase ela é um pouquinho verdade porque eu comecei a estudar japonês, mas eu não levei esses estudos muito adiante. Ainda quero retomar esse hobby. Mas por enquanto eu tô aqui te ensinando espanhol e vamos dar uma olhadinha nessa estrutura que a gente tem nessa frase. De quem que a gente está falando? De mim, yo. Então a gente tem aquela mesma terminação do verbo encontrar. Yo encontré, aqui vai ficar yo estudié. A gente só coloca o E com acento no finalzinho do verbo. A estrutura que a gente tem aqui, que indica que é um tempo passado, que já não tem mais relação com o presente, é hace 3 años. Aqui é legal porque a gente pode trocar esse número. A gente pode trocar tanto o anos quanto o 3. Então eu posso falar hace 3 días ou hace 5 años, hace 9 meses. Aqui sempre a gente pode abrir muito o nosso vocabulário, expandir muito as nossas possibilidades, né, de fazer as frases, quando a gente tem uma estrutura que é só a gente mudar algumas palavrinhas, mas que a gente consegue manter essa ideia aí. Nesse caso, a gente está falando do passado. E aqui a nossa pronúncia tem uma coisinha bem interessante. Como eu já te ensinei, o S sempre vai ter esse som de S. Aqui a gente tem palavras que terminam com S e outras palavrinhas que começam com uma vogal. Em português, naturalmente, a gente transforma esse som para o som de Z. Então, por exemplo, 3 anos, em português a gente fala 3 anos, zanos. Em espanhol, a gente vai manter o som do S. Então, a gente vai falar 3 años, 3 años. A mesma coisa entre o japonês e o hace, já que esse H não tem som. Então, a gente vai falar estudié japonês hace 3 años. A gente acaba conectando essas palavrinhas. E outros 2 sons que a gente viu nessa aula é o J em japonês e a gente tem o NE na palavra años. A próxima frase com a palavra estudiar é a seguinte: El año pasado estudiaste en Cusco, ¿verdad? Aqui a gente está fazendo uma pergunta para saber se é verdade ou não que alguém fez alguma coisa. Então, el año pasado, no ano passado, estudiaste. Mais uma vez, a gente tem aquela terminaçãozinha aste, que indica que eu estou falando de tu. Então, no ano passado, você estudou em Cusco. Em Cusco, verdade? Esse verdade a gente pode traduzir como né do português. Então, quando você quer afirmar alguma coisa e querer a confirmação da outra pessoa, você pode perguntar esse verdade em espanhol. Perfeito? Então tá. El año pasado estudiaste en Cusco. Uma coisa interessante, uma curiosidade é que a palavra Cusco, em espanhol, ela pode ser escrita tanto com Z quanto com o S, tá bom? Então aqui a gente deixou ela com Z porque é a forma como ela é mais usada na língua espanhola. Então a gente tem a pronúncia desse Z, tá? Esse Z vai soar como S. Então a gente diz Cusco e não Cusco, tá? Cusco, Cusco. E a gente também tem año, a letra N, año, e a palavra passado, com a letra S. Mais uma vez, essas palavrinhas se repetindo para você internalizar muito bem esses sons que a gente está praticando durante essa aula. Bom, então com relação ao nosso verbo, a gente tem o tu e a terminação aste. Tu estudiaste. E o que indica aí que a gente está falando de um tempo que já terminou é el año pasado. Mais uma vez, uma estrutura que a gente pode mudar algumas palavrinhas e expandir um pouco mais nosso vocabulário. Então, el mes pasado, el otoño pasado, la primavera passada, e você pode ir brincando com essas palavrinhas. Assim como no português, você já deve ter percebido que no espanhol a gente tem alguns sotaques diferentes. Uma forma um pouquinho diferente da outra de pronunciar uma letra ou outra, mas que as pessoas continuam te entendendo da mesma forma. Aqui nessa frase a gente tem a palavra Cusco. E eu tenho uma dica bem interessante para você. Presta atenção porque a gente tem uma forma diferente de falar esse Z ou o S em algumas palavrinhas. A gente tem uma coisa muito curiosa a respeito desse S que é falado em algumas regiões como uma S aspirada.
O que isso quer dizer? A gente vai pronunciar esse S como se estivesse aspirando ele pela garganta. Como se a gente estivesse fazendo aquele ha, sabe esse ha? É o mesmo som que a gente viu no J, aquele som mais suave do J em espanhol. Por exemplo, a frase Hay muchas tempestades en Cusco ficaria Hay muchas tempestades en Cusco. Hay muchas tempestades en Cusco. Mas onde você vai escutar isso? Bom, em regiões como Andaluzia, Ilhas Canárias e Caribe, também na costa do Equador e do Peru, e também podemos encontrar no espanhol chicano, que nada mais é do que um dialeto norte-americano que mistura o espanhol com muita coisa do inglês. Bem legal essa dica, né? Se você perceber, a prof. Brenda, ela faz um pouco esse sotaque com esse S aspirado. Depois volta a assistir a aula dela que você vai perceber isso. Agora a gente vai ver a próxima frase com o verbo estudiar. Se você é uma dessas pessoas que gosta de estudar civilizações antigas, a história antiga, talvez se identifique com essa frase, que é a seguinte: El último viernes, él estudió la civilización azteca. Um monte de palavra legal aí para a gente poder praticar a nossa pronúncia. A gente começa com el último viernes, que significa na última sexta-feira. Então aí, um dia da semana para você colocar na sua listinha de vocabulário, que é viernes, sexta-feira. El último viernes, na última sexta-feira, ele estudou la civilización, a civilização azteca. A civilização azteca. Então, na última sexta-feira, ele estudou a civilização azteca. Lembra que com o verbo encontrar, a gente viu uma frase com ella? Aqui a gente tem o masculino, el, mas a terminação do verbo vai ser a mesma. Então, a gente tem el estudiou. A gente poderia ter ella estudiou. Então, essa terminação não vai mudar se a gente está falando de masculino ou de feminino, tá bom? Só para você ver a diferença aí entre o el e o ella. E aqui mais uma estrutura que fala do passado que você pode brincar aí e mudar algumas palavrinhas. El último viernes, a gente está falando da última sexta-feira, mas eu poderia falar, por exemplo, na última segunda-feira, que ficaria el último lunes, ou el último mês, para falar que no último mês alguma coisa aconteceu. E como eu já disse, aqui a gente tem algumas palavrinhas bem legais para a gente praticar a pronúncia. A gente tem a palavra civilización, que tem 3 sons de S. Primeiro, quando a gente tem o C com o I, que acontece 2 vezes nessa palavra, e depois com o Z. Então, civilización. Civilización. Depois a gente tem a palavra azteca. Por mais que a gente escreva com o Z, o som é de S. Azteca. E agora a nossa última frase com o verbo estudiar, que ela diz sobre a piña colada. Para você que gosta aí de drinks, a gente tem um drink que se chama piña colada, que ele é feito com abacaxi, às vezes com leite condensado, mas esse é opcional, rum e também leite de coco. Então é uma bebida aí bem típica dos países caribenhos. A frase é a seguinte: El mes pasado estudiamos la receta de la piña colada. El mes pasado, no mês passado, nós estudamos, la receta, a receita, de la piña colada. Aqui a gente não tem uma tradução literal, porque é uma bebida que nasceu aí nos países hispânicos. Então a gente traduz isso como piña colada do mesmo jeito. Então, no mês passado, nós estudamos a receita da piña colada. Você se lembra de quem que a gente está falando quando a gente diz estudiamos? Esse amos no final, ele pode se referir a isso mesmo, nosotros e nosotras. Nesse caso, a gente não está especificando, a gente pode dizer nosotros estudiamos ou nosotras estudiamos. O verbo vai continuar da mesma forma. Então, aqui a gente tem a pronúncia do S e do ñ, como a gente já viu em outras situações, né? É o passado, que a gente já viu essa palavrinha várias vezes, esse som do S. A gente também tem o receta, que é esse som de S. Também acontece aí com o C e com o E, receta. E a gente tem o ñ, que é o som aí na palavra pinha. Pinha, como eu falei, a receita da pinha colada leva abacaxi, porque pinha em espanhol significa abacaxi. Então, se você algum dia precisar comprar um abacaxi num país que fala espanhol, você já sabe que deve pedir por uma pinha. Perfeito!
Para a gente poder fechar essa aula com chave de ouro, vou dar uma revisada bem rapidinha só para você relembrar o que você viu durante essa aula. Você aprendeu 3 sons. O som do ñ, como nas palavras que você pode ver aqui do lado, espanhol e niño. Você também aprendeu o som do J no espanhol, que é um som que sai da garganta, como na palavra jamón e também na palavra reloj. E por último, você também viu o som do S, quando ele acontece na letra S e também na letra Z, como nas palavras professor e também abraço. Você também aprendeu a conjugação dos verbos que terminam com AR no passado. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode procurar pela seguinte nomenclatura: pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido, que são os 2 nomes que a gente tem para essa estruturazinha aí do espanhol que a gente viu durante essa aula. Só com uma curiosidade, caso você goste um pouquinho mais de gramática. Olha que interessante como as terminações são iguais para esses verbos que terminam com AR e são regulares, que seguem essa regrinha. A gente viu yo, a gente viu os verbos encontrar e estudiar. Então a terminação é a mesma. Yo encontré, yo estudié. Quando a gente fala de tu, a terminação é aste. Tu encontraste, tu estudiaste. Quando a gente fala de él ou de ella, a terminação é o. Então, él ou ella encontró, él ou ella estudiou. E quando a gente fala de nós, nosotros ou nosotras, a terminação é amos. Então, nosotros, nosotras encontramos, nosotros, nosotras estudiamos. Você viu esses verbos nas seguintes frases. Frase número 1, no encontré a mi profesor ayer. Frase número 2, ¿dónde tú encontraste este reloj azul? Frase número 3, ella encontró un jamón español la semana pasada. Frase número 4, encontramos las mejores camisas en Zara. Frase número 5, estudié japonés hace 3 años. Frase número 6, el año pasado estudiaste en Cusco, ¿verdad? Frase 7, el último viernes él estudió la civilización azteca. E a última frase, a frase número 8, el mes pasado estudiamos la receta de la piña colada. O mais legal é que você pode aplicar essas terminações para vários verbos que vão seguir essa mesma lógica. Por exemplo, os verbos amar, bailar, caminar, ajudar, viajar, cantar, cocinar, hablar, mirar, contar e muitos outros. Então você já consegue aí usar essa estrutura e falar de várias coisas diferentes usando o passado graças a essa aula de hoje. Peti, mas como é que eu vou lembrar de todo esse conteúdo? Tem todo esse conteúdo da aula de hoje, todo o conteúdo da aula de ontem. Meu cérebro vai lembrar só daquilo que ele quiser. Como é que eu vou lembrar de todo o resto? Bom, não se preocupa com relação a isso, porque eu sei que realmente é muito conteúdo. Mas é aí que vem o segredo. Tem sim como aprender e não esquecer do conteúdo que você está estudando quando está aprendendo um idioma novo. O Ravi vai falar sobre isso na última aula da Fluency Week e ele vai explicar o segredo do nosso método. Uma técnica que os nossos alunos usam para estudar de uma forma mais rápida, aprender e memorizar tudo que eles aprendem. Quem é que não gostaria de aprender essa super habilidade de memorizar absolutamente tudo que aprende? Bom, então você não pode perder a última aula que sai amanhã, onde o Ravi vai explicar qual que é esse segredinho para você não esquecer mais as coisas. Perfecto, entonces llegamos al final de nuestra clase y estoy muy emocionada de tenerte aquí conmigo. Estou muito feliz por você ter chegado até aqui comigo. Muchísimas gracias por la compañía y nos vemos muy pronto. Un beso! Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora a gente colocou 3 dos 4 passos do método em prática. O passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. O passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio, estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do Fluency Hacking e revolucionou a minha capacidade de aprender idiomas, me transformando em uma verdadeira máquina de memorizar conteúdo.
A mágica, como eu chamei esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo com o meu método e não esquecer de absolutamente nada. Imagina só ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, essa é uma técnica extremamente simples e acessível. Qualquer pessoa consegue usar. Mas como essa aula já está ficando um pouquinho longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que vai ser liberada agora, na sexta-feira, dia 8 de maio. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar mais informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que eu decidi abrir para a Fluency Academy. E não esquece! Logo abaixo do vídeo aqui tem um botão para você baixar os materiais da aula. É muito importante que você faça isso. Além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio, feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. Para ganhar acesso à nossa próxima live secreta no YouTube, que vai acontecer na quinta-feira agora, às 8 horas da noite, você deve fazer com muita atenção todos os passos da tua prática, que eu deixei indicada aqui embaixo do vídeo. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. De 0 a 10, o quão determinada você está para falar um novo idioma com fluência? That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia. E pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso. Tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e o facto de ser online permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que assim me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência. Essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life.
Thanks. Eu decidi comprar o curso porque na época eu tinha acabado de ganhar uma bebezinha. E pra mim foi muito legal porque eu consegui encaixar na minha rotina. Então, se você tem alguma dúvida sobre será que você vai ter tempo, sim, você vai ter tempo. Porque se eu tive tempo com uma bebê de 10 dias, mesmo com faculdade, trabalho, todo mundo consegue. Eu estudei durante anos, fiz intercâmbio, precisava falar de qualquer jeito. E um dia, mexendo nas redes sociais, o Ravi apareceu para mim e propôs um método totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado na vida. Comecei a estudar com o Ravi e eu consigo entender os nativos falando agora. E eu consigo usar as expressões deles. Eles até me perguntam, como você sabe essa palavra? O medo que eu tinha do inglês, graças a Deus, já foi. Então, se você tem problema com inglês como eu tinha, não consegue falar nada, ou acha que consegue, e quando vê um nativo, vem pro Ravi, que eu tenho certeza que tudo vai mudar e vai melhorar.